Salve rapaziada, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem demais. E hoje eu vou falar de um anime que, cara, nossa, como ele apareceu na minha fly do TikTok. Ele é muito conhecido e também bem polêmico. Mas antes, esqueçam isso que meus gatos estão fazendo. Como sempre, gato sendo gato. O nome do anime é O Estranho à Beira da Costa. Nossa, como ele é conhecido. Por essa capa você vai lembrar qual anime que eu vou falar. Eu decidi assistir esse anime porque, gente, não parava de aparecer na minha fly do TikTok. E também, cara, eu tava precisando assistir um anime yaoi. Eu tô assistindo uns animes que o desenvolvimento de romance não tá bom, sabe? Os romances héteros não estão me atraindo. Então eu pensei, vou dar uma chance pra um anime yaoi. Afinal, eu não tenho nenhum problema com isso. Então fui lá, vi que tem na Crunchyroll e dei o play. Mas a minha opinião às vezes não vai te agradar. Já avisei que vai dar merda isso. Antes de mais nada, dá um tapa nesse like e se inscreva-se no canal. Gente, é de graça. Aqui eu vou falar de diversos animes, indicar animes bons, sofrer com muitos animes ruins, mas sempre com aquela boa carisma de porta que é a minha. E já mandou para aquele seu amigo ou amiga que tá muito interessado em assistir esse anime? Depois da minha opinião, eu não sei não, mas dá uma olhada que vocês vão entender o porquê eu tive essa opinião. Primeiramente, eu tenho que dizer que esse anime é muito lindo. Gente, que anime maravilhoso de lindo. Tem umas horas que minha cabeça pira de tanta beleza, assim. A animação tá de parabéns, é linda demais. Tem uns momentos que os protagonistas estão, assim, de frente. Eles estão na frente de flores, rosas, e é tão lindo. Pelo amor de Deus, esse anime tem umas cenas que é lindíssimas. E também, a comida. Eu amo anime de comida. E quando tem um anime que mostra a comida e daquele jeito delicioso, dá até uma fomezinha. Então, esteticamente, esse anime é muito atrativo. E também, ele te prende do início ao fim. Sério, esse anime é muito, assim, é muito rápido de se assistir. Eu sei que tem 1 hora, mas a questão não é isso. Eu dei o play e já logo vi que terminou, sabe? Então, pra você que precisa de um anime rápido, que a história, assim, ela se mantém ali, ela não vai ter coisas muito complexas, absurdas. É um romance entre duas pessoas em que uma, ela é difícil, ela tem muitos problemas do passado, muitas coisas assim que estão engasgadas nela, enquanto tem outra que já é mais livre, ela quer viver esse romance agora. Então, assim, se você precisa de um anime assim, até que esse é o seu favorito. Mas terá alguns problemas, eu já vou jogar aqui na mesa. Os dois protagonistas, o Mil e o Chan, cara, no início eles são muito fofos, porque esse anime ele tem um time skip de anos, assim, no começo a gente vê eles mais assim, jovens, eles se conhecendo a primeira vez, como se fosse o primeiro amor, e depois o pós, né, como será que o romance deles irão continuar depois de uma distância tão longa, porque eles se separam, o Mil, ele infelizmente acaba perdendo a mãe, e como ele tá sozinho e não tem ninguém, ele vai até um internato, um orfanato em outra cidade. Então ele não vai ter muito contato com o Chan. E depois de tanto tempo sem se falar, de 3 a 4 anos, a gente tem que entender se o romance deles vai continuar naquela mesma frequência que teve no início, que é aquele romance meigo, apaixonado, bem adolescente, ou se simplesmente acabou. Eles não são as pessoas certas. Eu identifiquei um problema muito grande envolvendo o Mil, o seu luto pela mãe e a dependência emocional pelo Chan. O Mil, desde o início, porque é ele que volta para a cidade, é ele que vai morar na casa do Chan, ele deixa bem claro que foi ele que decidiu encontrar o Chan. E em muitos momentos dá para identificar que aparentemente o luto pela mãe, por ele ter perdido alguém próximo, ainda mais na época, porque na adolescência ele perdeu a mãe e logo quando ele perde a mãe, ele encontra o Chan. E parece que nesse futuro ele só se mantém preso nesse amor por causa dessas relações passadas, desses amores antigos. Eu coloco em relação o luto dele pela mãe e o relacionamento dele pelo Chan, porque, cara, não é possível. Todas as vezes que aparece a relação entre ele e a mãe, o como ele ainda não lidou com o luto, sempre também parece que o anime ele deixa a entender que se encontra com o amor que ele tem com o Chan. Que foi o Chan que deu essa esperança do Mil de encontrar outra pessoa, de ter uma nova felicidade. E aí que é o problema, porque, cara, o Chan, ele é um personagem que, até que ele é bem complexo, ele, há muito tempo, ele sofreu tanto pela família, e tanto pelos amigos, colegas e etc., um preconceito absurdo, porque ele, desde criança, ele gostava de homens, né? Ele é um cara gay, e
as pessoas sempre olharam isso como um problema, como se fosse assim, nossa, algo repugnante. Então o Sean, dentro dele, ele meio que se segura, sabe? Ele se prende, mesmo sabendo que, assim, nesse momento que ele tá com o Mil, não importa mais. Ele tem que se liberar, ele tem que mostrar o amor, sabe? Mas os traumas do passado faz ele segurar até o final em se declarar pro Mil. Então esse relacionamento que eu disse pra vocês que no início, entre o Mil e o Sean, era muito fofinho e bonitinho, com o tempo, pra mim, vira problemático. Porque o Sean, ele tem um problema, sim, que tem que ser resolvido. Ele tem que se entender, ele tem que falar, ele tem que ter coragem de dizer que ama o Mil. Isso acontece, beleza. Mas, cara, em todo momento, ele literalmente meio que dá o foda-se, sabe? Ele é um cara que não liga tanto como o Mil. E o Mil, ele se esforça ao extremo. E parece que o Mil ama mais ele do que ele ama o Mil. Mesmo o Sean sendo o cara que literalmente vai lá e tem iniciativa, tá? O Mil é um cara tímido, mas bem direto. E o Sean é um cara direto, mas bem reservado. E no momento que eles têm o primeiro beijo, e até a conversa bem assim, íntima, quem tem o início é o Sean. Mas aparentemente ele só tem esse início porque o Mil disse pra ele que vai embora. Porque claramente o Sean não tava se abrindo pro Mil. Aparentemente o Mil não consegue se desvincular do Sean. E pior, o Sean também parece não se desvincular do Mil. E é aí que isso entra num tal de dependência emocional. Então, assim, no início o romance deles estava muito lindo, mas no final pareceu algo muito problemático. E piorou quando chegou a ex do Sean, que assim, ela tá presa no passado, ela ainda não entendeu que o Sean não gosta de mulheres, ele foi um cara bom com ela, sempre apoiou ela, sempre esteve do lado dela, mas ela não entende que ele não quer. Ela é tão doida que na cabeça dela, e dá pra entender assim, tadinha, ela sempre amou o Sean. Parece que o Sean, desde o início, sempre demonstrou algo que pra ela via como algo amoroso. E não era. O Sean só era um cara legal. Então, assim, ela também tinha tanta fascínio, uma dependência emocional também, incrível que pareça, que ela até queria o Sean com ela, mesmo ele não amando ela. Para uma pessoa que amou a outra por muito tempo, mesmo a carta, mesmo o amor não sendo correspondido, você sair disso, cara, é difícil. E tem mais uma coisa que eu quase me esqueci. A cena do beijo entre a ex do Sean com o Mil. Ela queria algo que o Sean nunca fez, dar um beijo nela. Incrível que pareça, ele aceitou, o Mil não aceitou essa situação e quem beijou ela foi ele. Que cara, o Sean foi um babaca, mano. E o pior, o Mil com esse ciúme doentio só me faz pensar que é um apego emocional fortíssimo. E pra piorar, a cena seguinte pra mim é uma manipulação total. Só me faz pensar que o Sean só aceitou fazer aquilo tudo pra consertar as cagadas. Bizarro. Então é isso, pessoal. Vocês entenderam a minha opinião? No começo o anime me prendeu muito porque tava muito fofo. Mas depois, no time skip, eu não consegui identificar o amor entre os dois protagonistas. Pra mim, um ama mais que o outro e é até bem problemático. Você que assistiu O Estranho à Beira da Costa, o que você achou? Tem uma opinião totalmente diferente da minha? Comentem. Quer adicionar mais alguma coisa na minha opinião, de algo que eu não consegui ver, de mais algum problema? Cara, comente, qualquer opinião é bem-vinda. Então é isso, pessoal. Infelizmente eu saí bem decepcionado com esse anime, então eu daria uma nota 4.5. Decepcionante. Beijo do Vini.